Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje chamei alguns santos pra conversar comigo. Primeiramente, direto do Pupilas em Brasas, Aline Toledo. Oi, gente, é um prazer estar aqui, primeira vez, com o Ed, mas é só porque não é pra todo mundo, né, gente? Eu sou santa. Aí. E do Resistência Podcast, Rodrigo Oliveira. Opa, eu não sou santo não, mas tô no processo aí, cara. Tô caminhando pra isso. Ai, que humildão. Humildade define. Primeiramente aí eu gostaria de agradecer muito aí o convite e dizer que eu me sinto honrado de coração. Porque antes de eu gravar podcast, antes de eu ser um podcaster, né, eu ouvi o Pelo Amor de Deus, né, e o Ed, poxa, me ajudou muito no começo, aí desde o comecinho lá do Resistência Podcast. E tá aqui hoje gravando com vocês é fantástico, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade. A honra é nossa. E hoje, então, estamos reunidos para conversar sobre o quê? Sobre, então, a santidade. Até porque esse episódio vai ao ar, o quê? Na Sexta-feira Santa. Então, vamos falar sobre a santidade. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, como já comentamos, hoje vamos falar sobre santidade, né, sobre esse viver santo. Mas, como sempre, é importante a gente primeiro definir, né, esses termos santo, santidade. Quem é que pode me dizer aí, para começarmos, o que é santidade? Que as pessoas tanto falam, que a gente tem que viver uma busca pela santidade, porque nós temos que ter uma vida santa, né, porque nós já somos santos, somos separados, mas nós temos que ter essa busca, né. Quem é que pode me dizer o que é santidade, afinal? Bom, primeiro de tudo o que eu gostaria de dizer é que não é um tema fácil de se tratar. Fala assim, é tão simples, né? É santidade. Primeiro de tudo, não é fácil, porque o significado, o que a palavra queria dizer no original, com o significado que ela ganhou hoje em dia, deturpou muito o nosso conceito do que ela é. Agora, para definir o que é santidade, biblicamente ela significa separação. Quando você é santo, você é separado para um determinado fim. Você não é separado dos seus pares. Você é separado para um fim. Então é uma espécie de missão que você ganha. Consagração. Exato. Quando você é santo, você é separado, consagrado, destinado, não na ideia de predestinação, mas com um fim de fazer alguma coisa. Uhum. Isso é o conceito de santidade. E é tão deturpado que é difícil você falar isso. Você falar, olha, é separado para. Já fica difícil. Como assim separado? Separado de quem? Aí você já tem que falar, não é, né? A coisa já escalona muito rapidamente quando se trata de santidade. Até utilizam algumas analogias dizendo, não, porque nós somos alienígenas, né? Aqui, porque nós não pertencemos nós não pertencemos aqui. A nossa pátria é uma pátria celestial, porque nós somos povo santo, nós somos nação santa, né? Nós somos um povo escolhido, e então nós somos separados, e aí o pessoal começa a criar esse negócio, né? Não, então peraí, eu não me misturo, né? E aí começa a voltar aquele negócio de judeu gentil, né? Eu não me misturo com gentil, eu não me misturo com quem não é cristão, porque eu sou santo, né? Eu sou separado, peraí, eu sou uma pessoa perfeita agora, né? Porque eu tenho o sangue de Jesus, né? Na minha vida e tudo mais. Só que é bem isso que a Aline comentou. Eu gosto dessa definição aí que tu trouxe, Aline.
Porque essa separação, ela tem propósito, né? Não é uma separação só de, bom, vamos colocar aqui os bons e os maus, né? Não, é algo de propósito, que nem eu comentei antes, né? Tipo, a palavra santo vem de consagração, né? Vem de algo que tu tá separando para fazer algo, né? Quando essa separação não é uma eugenia, não é Deus fazendo a limpa entre os que são dele e os que não são. É uma seleção quando Deus emprega os servos. Então, você não está sendo separado dos demais, você está sendo separado para se misturar e servir aos demais. Essa é a grande ideia dessa separação da santidade. É uma capacitação do Deus que é santo para você que é imperfeito poder servir aqueles que precisam conhecer a Deus ainda. E é triste a gente perceber como que o tema santidade tem sido um pouco esquecido na maioria das igrejas, né, cara? Isso é muito triste. E uma outra definição de ser santo, ou de buscar a santidade, é ter uma vida dedicada em cumprir os propósitos de Deus, né? E aí alguém vai dizer que a gente não tem como saber quais são todos os propósitos de Deus, né? E em certo nível, sim, é verdade. Mas nós temos uma referência fantástica de como sermos santos, né? De como cumprir os desejos do Pai. E esse parâmetro, essa referência é a revelação de Jesus Cristo, né, cara? E eu poderia procurar, assim, um monte de definições do que é santidade, de termos e tal, mas eu, particularmente, sou uma pessoa muito prática, né? Eu prefiro ser sucinto nesse ponto. Para mim, ser santo é buscar cada dia ser mais parecido com Jesus. Se eu não me engano, eu li isso em um livro do Martin Lloyd Jones e isso me marcou muito, assim, foi uma definição que calou fundo, assim, no meu coração. Ser santo é buscar cada dia ser mais parecido com Jesus. Até porque, como a gente vê ali, né, a Bíblia diz, Pedro mesmo diz, né, que até eu uso isso bastante como base para esse episódio, que Pedro diz, em 1 Pedro 1,16, ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Uhum. Só que isso aí não é Pedro falando, então Pedro está falando, ele é santo, né? Não, ele diz como está escrito, ele está citando o quê? Ele está citando a lei, está citando lá em Levítico, quando diz lá então, né, tipo, sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo, né? Eu separei vocês. Então é importante a gente ter esse pensamento de santidade e entender também que tem todo esse propósito. E é de uma autoridade, uma convicção, né? Ele chegar e dizer, sejam santos porque eu sou santo, eu sou o espelho de vocês, né? Tem um ditado no militarismo que diz que o comandante é o espelho da tropa, e é mais ou menos por aí mesmo, né, cara? Então a gente tem que buscar essa santidade aí pra ser semelhante a Cristo, porque senão a gente não vai ser semelhante nunca, né? Exato. E essa questão é maravilhoso, como Deus não dá ponto sem nó. Tudo que ele vai tratando dentro da palavra e da revelação e do convívio, porque a gente sempre fala assim, a revelação de Deus. A revelação de Deus se dá de 3 formas principais e muito corriqueiras que a gente até subestima. Primeiro, ele se revelou através da palavra escrita, ele se revelou na Bíblia. Ele se revela através da oração e ele se revela através do testemunho. Ao mesmo tempo, é a forma como a gente se revela como cristão, que é com a leitura da palavra, orando a Deus e testemunhando ao próximo. Esse é o tripé da fé. Essa é o que Cristo fazia. Ele estudou a palavra de Deus, ele testemunhava todos os dias, ele buscava a Deus incessantemente. Então, essa coisa que o Rodrigo disse de você olhar para Cristo, é tão maravilhosa essa ideia de você contemplar. Quando Moisés ia à presença de Deus e Deus se revelava a ele, teve uma ocasião que ele teve que usar um tecido na frente do rosto durante umas 2 semanas, porque ele voltou brilhando da montanha. Ele voltou brilhando com a glória de Deus no rosto dele. E as pessoas simplesmente não conseguiam ver aquilo de tão maravilhoso que era. E você parar para pensar que cada dia você buscando, as pessoas vão começar a ver a face de Cristo em você, e para algumas isso vai ser insuportável, para outras isso vai ser maravilhoso, só comprova essa questão do sede santos porque Cristo é santo, porque Deus é santo. Ele é o espelho da tropa. Ele veio e se revelou e mostrou... Ele é o parâmetro, a referência. Exatamente. Ele mostrou que o que ele pede da santidade é aquela coisa do... A lei, os 10 mandamentos, a lei bíblica, ela não salva, mas a lei é o caminho do salvo. O cara que é salvo, ele ama a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo.
Então ele não adultera porque ele ama o próximo, ele não mata porque ele ama o próximo, e ele glorifica Deus acima de todas as coisas, ele não tem outros deuses, porque ele ama Deus acima de todas as coisas. Então essa coisa de você olhar para Cristo e imitar, olhar para Cristo e imitar, vai fazendo com que você cresça tanto. Que coisa maravilhosa é a possibilidade de você poder contemplar o rosto de Cristo e as pessoas olharem para você e verem um pouquinho do Salvador. Isso é muito impressionante. E o bacana aí, Aline, penso eu que para conhecer a Cristo, você tem que realmente conhecer a Cristo, né? Não é olhar, assistir na televisão um pregador falando qualquer coisa e seguir aquilo ali achando que você está seguindo a Cristo. Para conhecer a Cristo, você vai para as Escrituras, vai ler os Evangelhos. Eu sempre bato nessa tecla. Se a gente pegar ali para conhecer, para ver como que Jesus agia, é tão maravilhoso e tão diferente do que a gente tem visto aí fora, né? Que isso causa um choque na gente. Então, para ser igual a Cristo, a gente tem que conhecer pessoalmente a Cristo, né? Porque não existe uma aparência. A gente se foca muito nessa aparência de cristão, mas não existe uma aparência de Cristo. E isso, louvado seja Deus, porque não existe uma aparência de Cristo. A gente perde muito tempo pensando e isso eu digo porque eu sou de uma igreja tradicional, e isso é um debate, uma perda de tempo gigante, mas que existe, é um fato, de você... o cristão de verdade, o servo de Deus, ele não ouve tal coisa, ele não come tal coisa, ele não vai em tal lugar, ele não usa determinado tipo de roupa, ele não fala com determinado tipo de gente. Totalmente exterior, né? Totalmente exterior, sendo que Cristo, quando ele viveu aqui, ele foi totalmente guiado através do relacionamento, e para nós sermos cristãos, nós devemos ter um relacionamento com o Cristo. Então, Cristo, ele vinha, ele não se importava que a pessoa era uma prostituta, era um cobrador de impostos, era um criminoso, ele se relacionava com a pessoa. Quando você vai lá e se relaciona, você perdoa porque você ama. Você aceita porque você ama a pessoa, porque você aprende a gostar. Agora, a gente fica tanto tempo perdido na aparência de santo, na aparência de pureza, na aparência de cristão, que o relacionamento com o Cristo que te salva, você perde tempo. Você não está vendo isso. Você está olhando para os outros, tentando se mostrar para os outros, e o Cristo mesmo, você nunca se relacionou com ele. Nem com Cristo e nem com os outros, né? Porque quem tem esse tipo de atitude, na verdade, são pessoas que acabam se fechando dentro de um grupo, né? Ele lá é o perdido, eu aqui sou salvo. Eu não me relaciono nem com Deus nem com o outro, né? Eu tô num limbo aqui, né? Então a gente poderia dizer que, por exemplo, a gente tava conversando até agora, né? Que a gente tem ali na palavra santidade, né? Ser santo. Ela pode ter, então, um significado que é essa separação, né? Para um propósito, que é o de servir a Deus, ser consagrado a Deus, vamos dizer assim, né? Então nós somos separados do quê? Separados das pessoas? Não, separados do pecado, né? Então nós somos espiritualmente separados do pecado. Mas nós precisamos ainda viver a nossa vida, que daí então a gente vai ter agora a separação então no nosso processo de santificação, que é digamos assim, a santidade prática, né? Então é aquela questão que a gente vai progressivamente na nossa vida, nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo, vamos, né, tendo esse reflexo de Deus, né, em ser santo, né, ser santo para as pessoas ao nosso redor, então ser santo ao próximo, né, amando as pessoas e não odiando, sendo um exemplo. E também a gente pode ter então um terceiro, que é o último passo, que é a separação permanente, vamos dizer assim, a santificação final, é a glorificação, né, vamos dizer assim, que é quando a gente chegar e estiver junto com Deus, né, quando chegar o final, o julgamento, tudo mais, que aí então nós vamos ter essa separação permanente do pecado, porque no momento a gente está nessa luta, né, nessa luta diária contra a nossa carne, nessa luta diária contra as nossas práticas pecaminosas, mas então vai chegar o grande dia então que nós não vamos precisar lutar, porque nós vamos estar totalmente santificados, né? Sim, sim. Eu até brinquei lá no começo, na abertura, dizendo que estou em processo, né, de santificação. Você vê que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 12, vou ler aqui rapidinho, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse ser santo, cara, é um processo, né? E eu acredito que pode sim ser entendido como uma busca constante pela santidade, né? Essa renovação do entendimento, ela é um processo. E eu acredito mesmo que ninguém vai chegar na perfeição nessa vida, né? Claro que, assim, para o verdadeiro cristão, o pecado é um deslize, né? Ele é algo, você estava tocando no assunto do pecado, da separação do pecado, né? O pecado para nós cristãos não pode ser jamais algo frequente, algo que a gente se pega fazendo ou premeditando, né? O verdadeiro cristão, ele já entendeu que o pecado gera morte, morte da nossa família, da confiança, morte da presença de Deus na nossa vida. O pecado gera morte, né? Mas nós somos carne, né? E em pecado fomos gerados. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita a gente ir vencendo a nossa natureza dia a dia, né, nesse processo. Contudo, se a gente entender que ser santo é atingir a plena perfeição, né, a gente torna a Bíblia mentirosa. Está lá em 1 João que se nós dissermos que nós não pecamos, nós fazemos a Cristo mentiroso, né, a palavra dele não está em nós. Então, ser santo, cara, na minha compreensão, é viver uma vida constante de autoanálise. Esse processo, né, se colocando sempre debaixo do senhorio de Cristo, viver e buscar tudo aquilo que está registrado nos evangelhos, como eu disse, onde o próprio Cristo é nossa referência. Leia, você ouvinte que está aí com a gente, por favor, leia os 4 evangelhos e veja como Jesus agiu com o pecador, com o doente, com o religioso hipócrita, com a prostituta, com os povos inimigos do judeu, com todas as situações, como que ele agiu com misericórdia e amor. E eu penso que se a gente agir assim, a gente vai estar sendo santo na perspectiva que Deus exige da gente. Ô, Rodrigo, eu queria até acrescentar uma coisa. Essa semana eu estava ouvindo um podcast chamado Contra a Cultura, o número 45, Atenção em Obras. Olha ali, ó, link no post! E no episódio que eles lançaram essa semana, eu aprendi um conceito novo, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. A gente sempre fala, se ver livre dos pecados, abandonar o pecado, não acariciar um pecado. E a gente sempre foca muito na ideia de você abandonar um ato, uma prática. Mas o pecado, ele é uma questão de status quo, é uma questão de ideia, de vivência. Então, nós vivemos um estado de pecado. Por mais que eu não esteja pecando com uma ação aqui e agora, o pecado, ele é um estado de espírito, ele é ele é um pensamento, ele é uma questão mental. Porque o pecado, ele é algo que está intrínseco, que está dentro de nós. Então, por mais que eu não esteja pecando através de uma ação concreta, eu estou pecando com um sentimento, eu estou pecando com um pensamento, eu estou alimentando alguma coisa ruim dentro de mim, ou eu estou lutando contra isso. Então, essa perfeição final é só com os corpos glorificados, com a volta de Cristo, com o mundo de pecado sendo destruído e uma nova criação sendo feita em perfeição, porque a gente não precisa ficar focando no pecado ação. A gente tem que se concentrar na natureza do pecado. O porquê que eu vou lá e traio o meu marido? O que foi que me levou até isso? Às vezes é 1 milhão de pequenas açõezinhas que eu estou levando no meu dia a dia que me leva a pecar. E isso pode ser, inclusive, a hora que eu não faço uma meditação dentro de casa, que eu não vou para a igreja com a minha família. Essas ações, elas vão necessariamente me impedir de pecar? Não, mas elas me fortalecem. Elas me vão permitindo crescer e amadurecer, porque é aí que tá. Por isso que a gente cai tanto no legalismo. É fácil eu virar e falar, não, para você viver uma vida certa, para você viver uma vida santa, você vai acordar às 5 da manhã, em jejum você vai ler 3 capítulos da Bíblia, e você vai fazer uma meditação, você vai cantar X números de hino e vai orar 3 vezes. Mecanicamente, né? Isso,
Porque é mais prático, você tem uma orientação do que você fazer. Só que toda essa questão quando você fala, o texto que você leu, ele fala o culto racional. O culto racional não é uma questão de se você demonstra emoção ou se você demonstra racionalidade durante o culto. O culto racional é uma entrega total de quem você é. É a entrega da sua natureza pecaminosa, é a entrega dos seus erros, dos seus acertos, é a entrega da tua família, das tuas emoções. É quando você chega diante de Deus completamente entregue e inteiro ali naquele momento. Então, não adianta a gente tentar disfarçar. Uma vez eu falei para uma pessoa, uma amiga minha, que ela é mais velha, mais experiente, e eu disse assim, que uma determinada coisa tinha acontecido, e eu estava muito brava e eu briguei com Deus. Eu tenho altos debates com Deus. Depois ele só me dá um peteleco e fala, Aline, né? Se toca, você tá muito louca. E eu abaixo minha cabeça e ok, mas eu acho importante você se sentir livre o suficiente para virar para Deus e falar, eu não tô entendendo nada. Eu não gostei de tal coisa. Ou então, Deus, olha pra mim. Sabe, você já deu nome aos seus pecados pra Deus? Chegar e falar assim, Deus, eu sou um mentiroso. Deus, eu sou um traidor. Deus, eu sou um infiel. Eu sou um descrente. Quantas vezes eu não preciso falar pra Deus, Deus, eu tô duvidando de você por causa disso e disso, daquilo. É importante a gente parar e conversar com Deus, porque se Ele sonda o meu coração e sabe quem eu sou, não adianta eu tentar colocar a máscara de santo que eu mostro para os outros diante dele. Só vai ficar mais feio, só vai ficar mais falso, sim, né? É melhor você se despir diante dele e nesse culto racional se entregar, inclusive entregar a tua natureza pecaminosa nas mãos dele, que ele vai trabalhando em você. E aí você contempla o rosto dele e você é transformado, e é um processo. Posso acrescentar um negocinho aí? Claro. Em cima do que você falou da questão moral do pecado, né? Você usou assim essas exterioridades que a gente vê quando talvez uma outra pessoa cometa um pecado, a questão do adultério, né? Um homicídio, alguma coisa. E você também falou de pecados que a gente vai alimentando na mente, no pensamento e tal. Mas eu gostaria de ir um pouquinho mais além disso. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não me recordo quem disse, que é, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. O pecado, ele é a nossa condição humana. Nós somos nascidos em pecado. Então, assim, isso tá para muito além de qualquer exterioridade, qualquer ato imoral que a gente venha cometer, qualquer ato de pensamento. Até quando eu estou dormindo, não estou pensando em nada, eu continuo sendo pecador. E eu acho importante, assim, ressaltar isso para que o ouvinte que está aí com a gente, que ele entenda que ele não vai se livrar dessa condição de pecador. Essa luta contra o pecado, realmente ela é constante, ela tem que ser diária, ele tem que trazer Deus para a vida dele mais perto, absorver mais as coisas de Deus, como você estava relatando agora. Isso é importantíssimo, né, para não dar espaço para essa, que a Bíblia chama de carne, né, a carne milita contra o espírito. Então eu acho assim importante a gente ressaltar isso no sentido de que a gente entenda, de que o ouvinte entenda que nós somos pecado, né, independente do que a gente está pensando, independente de quanto a gente está dizimando, independente de quanto a gente vai à igreja ou ler a Bíblia. Nós somos pecado. Essa, infelizmente, é a nossa condição, né? E a ordem dos fatores altera, sim, o produto, né? Porque nós não pecamos porque... Como é que foi a ideia? Que nós não somos pecadores porque nós pecamos, né? Nós somos pecadores. O que nós erramos é consequência disso, né? Do que nós somos. A nossa natureza já é ser pecador, né? E aí sim, que você peca. Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Se você ficar focado na ideia do erro, você perde o ponto do acerto. Sim. A meta é uma só. É Cristo, o Deus vivo, crucificado, morto e ressurreto por mim. A graça, o amor dele e a salvação que ele me traz. Todo o resto é perda de foco. Então, é por isso que é tão importante a gente pregar sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre o perdão. Porque isso é o Cristo. Quando você olha para Jesus Cristo na cruz, o que você enxerga?
a gente acaba enxergando o nosso próprio pecado. Se você chega em Deus e fala, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu não tenho nada para te relatar de errado, é porque você não tá perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você fica, mais sujo você se enxerga. Isso eu aprendi numa escola bíblica de férias quando eu era pequena, que eles falaram assim, na igreja presbiteriana lá de Poá, eles falaram, a vida com Deus é como um quarto bagunçado no escuro. Aí você procura Cristo, ele te dá um toquinho de vela. Aí você vê umas coisas e você arruma um pouquinho. Aí ele vai lá e te dá uma vela inteira. Aí você já arruma um pouco. Aí ele te dá um castiçal, você arruma mais um pouco. Aí ele te dá uma lamparina, você vai lá, já ilumina mais. Daqui a pouco você tá com uma lâmpada e assim vai. Quanto mais você vai se relacionando com Deus, mais você vai vendo os seus pecados e você pode começar a se arrumar, a se melhorar e tudo. Mas vem dele, não tem como vir da gente. A gente não tem como enxergar o nosso próprio erro. Então tem que se aproximar de Deus, tem que contemplar Cristo para você ter ideia do quão pecador você é. Pessoal, então a gente já conversou até algumas coisas relacionadas a isso, né? Porque nesse episódio aqui a gente vai focar bastante naquele segundo ponto, né? Que é o ponto que a gente tem vivido, né? A gente tem vivido uma busca pela santidade. E creio que isso muitas vezes é preocupação dos cristãos, outras vezes nem tanto, né? Mas é que nem o diabo, né? Às vezes tem pessoas que falam demais no diabo e tem pessoas que falam de menos do diabo, sabe? E até esquecem que ele existe. O evangelho segundo Satanás, né? É 880, né? E tem aqueles que esquecem que ele tá por aí, né? Como um leão procurando a quem devorar, né? Uhum. Com certeza. Mas é sempre importante ter o equilíbrio. Então a gente tem que sempre estar lembrando dessa questão da santidade, que ela é muito importante. Então, conversando sobre essa busca pela santidade, né? Que como vocês já comentaram, não é tão simples, porque a gente é pecador, né? A gente é inclinado para o pecado e só através do Espírito Santo a gente consegue vencer o pecado diariamente. Mas tudo depende da gente querer, né? Tudo depende de querer. Então, como que o cristão ele vai poder se colocar nesse seu lugar de santo, né? Nessa questão que a gente comentou lá no início, a definição de ser uma pessoa que foi separada para glorificar a Deus com a sua vida, para poder servir a Deus com todos os seus dons e talentos, com a sua vida, indiferente do que faz, né? Como que esse cristão ele pode realmente ser santo no mundo de hoje, assim? Pois é, Ed, como pode? Ed não fala nada. Não, porque o Ed não fala nada. Ele a pergunta eu mandei pra vocês, né? O Ed ele joga bomba no colo da gente. Ele joga e corre, filho. Não, mas eu posso responder também. Se vocês têm um acanhado pra responder, eu tenho todas as respostas, porque sabe como é que é? Olha, Deus, quando olha o ele fez o humildão homem... aí, eu tenho todas as respostas. Calma lá, Deus quando fez o homem, ele fez o manual de instruções, né? Sim, que é a Bíblia, sim. e lá estão todas as respostas, né? Oh, glória. Assim, ó, quando Douglas Adams, né, ele escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele estava falando sobre a Bíblia. A resposta para a vida, o universo e tudo mais não é 42, é a Bíblia, né? Sim. Ela tem todas as respostas. Mesmo que ele não soubesse disso, né? Exatamente. Não, e o que não tá na Bíblia tá encoberto por Deus, porque a gente não tem que saber ainda. A gente não tá preparado para saber. Por exemplo, os alienígenas. Aí dá pano pra manga. Eu creio. Não, mas vamos falar sobre santidade aí. Como é que o cristão ele pode buscar essa santidade? Como é que ele pode, né, tipo assim, desenvolver essa santidade em sua vida, sabendo que a gente é pecador? Mas agora é só porque a gente é pecador, a gente vai botar como desculpa, bom, eu sou pecador, por isso eu peco, então agora eu não tenho condições de ser semelhante a Cristo, não tenho condições de ser um reflexo de Cristo para as pessoas que estão ao meu redor, será? Como é que o cristão busca a santidade na sua vida? Cara, na verdade não tem muito pra onde correr, né? É simples e é claro, né? Só não vê quem não quer, né? Assim, como eu já tinha dito, eu penso que se a gente for elencar alguns pontos assim, né, de como o cristão pode se colocar no seu lugar de santo, eu diria que primeiro ponto é reconhecer que a imperfeição faz parte da caminhada, né? Que, como você disse, que isso nunca nos sirva de desculpa, né? Mas quando a gente reconhece a nossa condição, isso ajuda a não gerar frustração,
né? Porque o rapazinho tá lá buscando a Deus e tal, e vira e mexe, ele cai, ele faz alguma coisa errada, ele tem um pensamento que não é bacana, ele age de uma forma grosseira com alguém, como ele não deveria agir, ele, sei lá, de repente se pega agindo com falta de amor com uma pessoa próxima, né? Mas isso faz parte da caminhada. Eu acho que isso tem que ser dito. Em segundo lugar, saber que ser santo é um processo interior, né? É absolutamente interior. Exteriormente, você pode vestir um tipo de roupa, usar um determinado linguajar, carregar uma Bíblia, e na verdade lá dentro do peito a gente tem um coração que está distante daquilo que a gente entende através da palavra ser a vontade de Deus para nós. Então, penso eu que se você reconhece a sua condição, ela é sincera diante de Deus, começa a deixar de lado tudo aquilo que não condiz com Jesus, né? E comece a agir da forma como ele ensinou, amando, tendo misericórdia, perdoando, compartilhando, né? Se relacionando com Deus e com o próximo. Orar, meditar nas Escrituras, estar em comunhão sincera com outros irmãos é buscar essa santidade. Então é também, né? Mas veja, assim, se a gente olhar para Jesus, que é o que eu sempre insisto, a gente vê que ele ocupava o tempo dele assim, de uma forma mais ampla, com ensinamento prático, a vivência no chão da vida, diária, contínua, né? Agora, felizmente, quando as pessoas entendem que, sei lá, ser santo é usar o Facebook para fazer discurso lá, postar discurso de quem tem que ir pro inferno, quem que não vai, é complicado, né, cara? Porque aí você volta pra aparência da santidade. Sim. Todo mundo tem que dar opinião, então eu tenho que dar a minha opinião sobre o erro dos outros. Quem disse isso, né? Se a Bíblia fosse feita de opiniões, coitados de nós, que cremos apesar de não termos visto, né? Mas, assim, eu acho que essa grande questão da santidade, de como a gente pode se colocar santo, é se colocar no papel que Deus designou pra gente. Eu sempre me angustio muito com a ideia do que Paulo fala, de que a gente tem que remir o tempo, que a gente tem que remir o tempo. Esse remir o tempo a gente perdeu muito tempo, a gente tem que fazer o tempo que a gente tem valer o triplo, o quádruplo mais, para que a gente possa ver Cristo voltar, para que o sofrimento acabe. É o vulgo correr atrás do prejuízo. Exatamente, correr atrás desse prejuízo de milênios. E o que é importante é você engolir sim o sapo, virar sim a outra face, porque a gente tem que tirar de diante de nós o nosso interesse, a nossa vontade, a nossa busca, e aí é que está o problema. Quando falam na igreja que eu não viva mais para mim, que tem a morte do eu, e que não sei o que, cara, isso deveria ser pregado de meia em meia hora, as pessoas deveriam entender isso plenamente, porque a morte do eu é quando o seu interesse já não é o mais importante. Qual que é o papel que Deus nos deu? De que nós pregássemos uns aos outros. O meu papel não é de converter, meu papel não é de salvar, meu papel não é de julgar, meu papel não é de condenar. O meu papel é ou de falar da minha opinião, fazer textão no Facebook. O meu papel é pregar a Cristo ressurreto. E é o que a gente não faz. A gente fala muito da vida dentro da igreja, da vida de quem está fora da igreja, da vida como a gente acha que deveria ser, mas a gente não fala de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês conhecem essa ideia, mas quando alguém fala assim, aquele ali é sermão água com açúcar, ele só prega do amor de Jesus. O sermão desse cara aí é tranquilo, ele só fala sobre graça. Sermão poderoso é aquele dali, aquele irmão, ele aponta o pecado, ele chama o pecado pelo nome, e ele mostra o erro, e ele fala de profecia. Meu Deus do céu, sério mesmo que o amor de Jesus... Mas é bacana quando aponta o erro do outro, né? Não meu, né? O do outro. Isso. Porque o meu cara só tá enganado. É aquela coisa, o meu erro, eu sou um pecador necessitado da graça de Deus. O erro dos outros, ele é um miserável condenado que tá perdido, né? A graça é só pra mim, pros outros não. Então, qual que é o meu papel? O meu papel é pregar. A hora que eu sair pra pregar pra o rico, pro pobre, pro que mora embaixo da ponte, pra mãe solteira, pro casal perfeito, pro pai de filhos, a hora que eu chego e prego pra criança, esse é o meu papel no mundo. E aí vem todos os dons. Tem gente que vai pregar cantando, pregando, ensinando, instruindo, advertindo, dirigindo. Tem uma série de dons e tem vários talentos.
Eu posso ser um motorista de Uber que prego a Deus para as pessoas, não dando biblada na cara de ninguém. É só porque eu sou gentil. Eu posso ser uma professora de crianças ou de adolescentes que eu prego o amor de Deus às pessoas simplesmente porque eu gosto dos meus moleques, eu cuido deles e eu trago bolo para eles toda sexta-feira no final da aula. Sabe, coisas assim, a gente subestima o poder do servir e do agir. Aline, o poder do ouvir alguém que está necessitado, que quer desabafar, sim, de você emprestar seu ombro. Te dar atenção. Atenção, exatamente. E são coisas tão simples. Para e pensa, Cristo, como ele era simples quando ele fazia as coisas. Ele salvou crianças, ele salvou mães e pais, ele salvou avós e tias, quando ele pegou aqueles moleques e falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Vocês têm noção de quantas pessoas ele conquistou com aquilo? Foi nada, ele catou uns moleques e pôs no colo, brincou com os moleques, jogou pedrinha no lago, coisas simples, e ele atingiu as pessoas. Eu conheci a Jesus Cristo numa escola bíblica de férias, foi numa EBF, eu tinha 11 anos, foi ali que eu conheci a Cristo. Olha que coisa boba. O pessoal estava fazendo aquilo porque tem mãe solteira, tem mãe que precisa trabalhar e que o filho tá de férias da escola. Como é que ela faz? Quem é que cuida da criança? A igreja abriu uma semana para aliviar essa mãe. E foi assim que eu conheci a Cristo. Percebe? Se você servir as pessoas, dar um bom dia pro cobrador do ônibus, abrir a porta para uma senhora, você se oferecer quando a pessoa tá com aquela cara de perdida no meio do caminho, sabe? Você precisa de ajuda? Onde é que você tá indo? A simples gentileza já mostra a Cristo, porque ele se importava, ele servia e ele cuidava. Você está se colocando no lugar de santo, né? Exatamente, que aí você está fazendo o seu papel. Para que você serve? Para que você foi santificado? Para que você foi separado? Para servir ao próximo, para que eles vejam o Deus invisível através de você. Então vai lá e prega, vai lá e ama, vai lá e transforma, vai lá e cura, vai lá e cuida. É simples. Sim, esse buscar a santidade, ela é uma frente de 3 pontas. Você precisa se relacionar com o Pai, né? Você precisa buscar isso para você e com o outro também. A gente às vezes fica assim, a gente olha muito para nossa vida, vive dentro da igreja se relacionando com o Pai e o outro que se exploda. E essa busca pela santidade vai ser imperfeita se a gente esquecer do outro. Porque assim como a palavra diz, assim como a gente ama a Deus, a gente tem que amar o outro. A gente tem que olhar para o outro consciente do que Deus fez pela gente. E se a gente começar a ignorar ele, a gente está falhando em uma dessas 3 pontas aí, o processo nunca vai ser completo, né? Porque é aí que está a questão da eugenia e a servidão. Nós fomos separados para servir e não para ser isolados. Tanto que quando o povo de Israel é capturado e vai para a Babilônia, Deus fala através do profeta assim: ora pela nação que você está, para que eles sejam felizes, prósperos e bem-sucedidos, porque com a felicidade deles você vai ser feliz. Por quê? Porque a gente tá nesse mundão aí de meu Deus. Deus não tá fazendo um clube, Deus não vai colocar a gente dentro de um rancho isolado do mundo. Nem todo mundo é Enoque. Só teve Enoque para ser Enoque. Só Enoque foi arrebatado aos céus e não viu a morte. Só Enoque foi Enoque. Não é como se Deus de repente tivesse feito todos os cristãos Enoque. Não, esse não foi o nosso chamado. O nosso chamado foi para ser Paulo, para ser Pedro, para ser discípulo, para viver no meio das pessoas, para viver o que elas vivem, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente é pessoa também. Eu até onde eu saiba, eu nasci humana. De fé em Deus. Até que prove o contrário. Até que prove o contrário, eu sou humana. Então, a gente não é especialzão, a gente não é melhor. O que Cristo diz? Se você quer ser grande, seja o menor de todos. Se você vai servir, né? Exatamente, vai lá e serve. E, claro, trazendo a ideia do Pupilas em Brasa pra cá, a Bíblia já falava, né? Isso não é novidade do tio Ben. O tio Ben não inventou isso pro Peter Parker, que é com grandes poderes
vem grandes responsabilidades. Não foi ele que inventou, a Bíblia já falava disso, que é quando a parábola dos talentos. Quando o cara que foi lá e enterrou o talento, no final o senhor dele vira e fala: dê para o que tem mais e que ganhou mais o que esse daqui estava desperdiçando, porque a quem muito foi confiado, muito será pedido, quem muito foi dado, terá mais ainda. Então, você vai fazendo uma coisinha aqui, você vai ali e ajuda uma pessoa, você vai ali e faz uma outra coisa, você prega para fulano, daqui a pouco Deus sabe onde você vai estar, Deus sabe para quem que você vai estar falando, a quem que você vai alcançar. Mas de grão em grão, de coisinha em coisinha, você vai fazendo o trabalho que Deus te destinou, que Ele não destinou nem para os anjos, Ele destinou para você. E é importante citar também que isso que a gente está conversando, né? Que a nossa santidade vai ser um reflexo para as pessoas. Que ali Pedro, que a gente citou, sejam santos como eu sou santo, né? Pedro citando a lei. Depois do capítulo 2 ele vai dizer, né? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, assim, a gente percebe que até mesmo através do nosso testemunho, nós glorificamos a Deus, claro, porque nós estamos amando as pessoas, estamos servindo, né? Então essa busca pela santidade, nós estamos glorificando a Deus, mas as pessoas que percebem isso, as pessoas que estão no nosso convívio e elas conseguem entender de onde que está vindo toda essa boa obra, vamos dizer assim, elas vão glorificar a Deus também, digamos assim, no dia da intervenção, porque elas vão perceber que ali tinha a mão de Deus, e elas vão agradecer e glorificar a Deus. Então a gente percebe que até através do nosso testemunho a gente glorifica a Deus. Sim. Muito bem, tem algumas pessoas que gostam de dizer que existem níveis de santidade, vejam só. Tem um santômetro lá no púlpito, né? Isso, exatamente. Você pisa na balança lá. Assim, eu não gosto muito, assim, de falar, porque eu sou o cara da paz, né? Eu sou o cara da nice, né? Então eu não tenho problema com pessoas que pensam diferente e tudo mais. Mas eu não consigo entender isso, que existem, eu vou chamar de linhas teológicas, né, que dizem que quando você atinge o ápice da santidade, então você consegue ter um relacionamento extremamente mais íntimo com Deus, você é capaz de fazer coisas, né, você tem dons específicos e tudo mais. Mas aí eu pergunto pra vocês, tem como a gente medir a santidade de uma pessoa? É importante a gente medir a santidade de uma pessoa? Será que isso é necessário? A Bíblia fala sobre isso? Olha, cara, eu acho que a gente deveria realmente se preocupar em medir a nossa santidade, né, pessoalmente. E o parâmetro é Cristo, né? Se eu estou parecido com Ele, eu estou no caminho certo. Se eu fazendo essa observação pessoal, eu ver que eu estou distante dele, eu tenho que retomar o caminho, né? E com urgência. Mas como que você vai medir a santidade de alguém se ela é um processo interior, né? Se ela é um processo que acontece no coração, na mente humana? Eu acho que não dá pra gente ser hipócrita, porque pelos nossos frutos que nós somos conhecidos, né? É pelos seus frutos que eu te conheço. Então, assim, a simples observação da vida de alguém pode até nos dar uma ideia, assim, mas, cara, realmente eu não acho que isso deva ser um exercício que a gente deve adotar, não. A gente não vai encontrar respaldo bíblico pra isso, não, cara. É aí que tá, Rodrigo. Porque, assim, pra gente medir a santidade de alguém, a gente tem que contar com a palavra da pessoa. Quantas vezes você lê a Bíblia por ano? Tem aquele pessoal que fala, eu li a Bíblia 2 vezes nesse semestre. Nossa, né? Santarrão. Você tem que contar com a palavra da pessoa de que ela faz ou que ela deixa de fazer. Só que, sabe aquela coisa, aquele ditado que diz que de perto todo mundo é louco? De perto ninguém é normal? Se você pegar lá em Isaías, ele fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E esse trapo de imundície que ele fala é o tecido que era usado para as mulheres como absorvente higiênico naquela época. É o tecido que elas usavam durante o seu período menstrual. Então, assim, se tem alguma coisa que não estava certo, aquilo dali. E essa é a nossa própria justiça, segundo Isaías. Então, se você começa a conviver com uma pessoa, você vai perceber erros. Tem também aquele ditado de não conviva com seus heróis, né? Se você admira muito uma pessoa, não conheça os seus heróis.
porque todo mundo tem falhas e o meu erro é diferente do seu e às vezes o seu erro é um limitador para mim. E para você não, você consegue conviver e outras pessoas conseguem conviver com seus defeitos. Então não tem como você medir a santidade de uma pessoa sem conviver. É por isso que no final das contas é aquilo que dizem, né? Quem pode dizer se você é um bom homem, se você é uma boa mulher, é o teu cônjuge, é o teu pai e tua mãe, é os teus irmãos, os teus filhos. Esses podem dizer quem você verdadeiramente é, que é o pessoal que tá ali com você todo santo dia. Eu concordo, mas o seu cônjuge é um processo natural. Ele vai te observar, né? Por convivência, ele vai saber, poxa, o Rodrigo é um cara santo, ou o Rodrigo é um cara aloprado, não quer nada com Deus. Vai ser por observação, não porque ela deva fazer esse exercício, porque a gente deva fazer com outras pessoas, né? Exatamente, é aí que eu ia chegar. Então é melhor você nunca fazer isso, porque a partir do momento que você começar a comparar os outros, você vai começar a se sentir melhor. E aí no que você se sentir melhor, você perde o parâmetro que é Cristo. E aí nessa você se perde, você roda, porque você estava querendo se medir com os outros, se comparar com os outros. Quem é você? Eu fiz uma palestra para os adolescentes lá da minha igreja, que eles têm um culto separado, porque tem bastante adolescente. Então a gente tem o culto deles e o culto da galera. E aí com os adolescentes eu falei assim: louvado seja Deus que não são vocês que determinam se eu vou entrar no céu ou não. Porque se a minha vida passasse aqui diante de vocês agora, vocês não iam me salvar. Vocês não iam ter misericórdia de mim. E graças a Deus que a salvação de vocês não depende de mim. Deus é perfeito. O único puro e perfeito é Cristo. Nós somos só separados. Somos separados para ser vaso de honra. Louvado seja Deus por isso. É glória dele. Só que toda a honra vem dele. A gente tem que se esvaziar para que o Espírito Santo nos complete. Então, na gente não tem nada de útil. Tudo vem de Cristo. A partir do momento que eu começar a falar, não, mas aqui eu tô de boa, isso daqui eu não faço, isso daqui pra mim é insuportável. Ou, eu vou começar a conviver com fulano, porque eu acho que isso é insuportável, eu vou conviver com ele pra ele se salvar através do meu exemplo. Sério, cara? Sério mesmo? É tipo aquelas meninas que... o meu namorado é muito grosso com a mãe dele, vou começar a namorar com ele pra ele aprender como é que se trata uma mulher de verdade. Sério? É essa a sua tentativa? Então, assim, o que vem da gente é trapo de imundícia. Se nós pararmos e contemplarmos a Cristo e apontarmos a Cristo, né? Quando a pessoa tá olhando pra gente, a gente fala, eu sou imitador de Cristo, como Paulo fala, né? Pode me imitar, porque eu tô imitando Cristo, mas tenta olhar pra ele. Foca teu olho nele, porque ele sabe o que tá acontecendo de verdade, né? Então eu acho que esse é um pior exercício, você tentar ver se alguém é muito santo ou pouco santo. Não, tá certinho. E uma coisa que eu acho assim interessante é Jesus dizendo que nós seríamos bem-aventurados quando a gente passa a ser perseguido por causa do nome dele. E é ser perseguido por agir conforme ele ensinou, da forma como ele ensinou, né? Às vezes a gente toma uma postura de, como é que eu vou dizer assim, de exteriorizar uma santidade através do que a gente veste, do que a gente fala, do que a gente conta que a gente faz, né? E às vezes a gente gera uma antipatia tão grande em pessoas da igreja e de fora da igreja. E a gente começa a ser odiado, começa a ser deixado de lado por causa dessas atitudes hipócritas, né? Que a gente, quando age assim, tem, né? Mas o chamado é pra gente ser perseguido quando a gente agir de acordo com da forma como Cristo é, como ele ensinou. Se a gente agir assim, a gente tá no caminho certo, cara. A gente vai ser odiado e vai dar glória a Deus por isso no caminho, né? E até o Ed, você comentou, né, Ed, da questão do dom, né? Isso. De repente, eu recebi um dom para que... porque eu sou santo. Então, porque você é santo, você recebeu um dom. E esse dom é para servir os outros, não a você. Independente do que você faça, nunca é para sua glória. E se você está recebendo glória, ou você vai perder esse dom, ou ele não vem do céu, ou ele não vem de Deus. Porque Deus não dá asa à cobra, isso é literal. Isso é verdade. É porque os dons, eles foram dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então, para servir uns aos outros. Então, isso que é importante a gente entender. E não porque você chegou num nível melhor, num patamar melhor do que os outros. Por exemplo, exato. Agora que eu consegui, por exemplo, um hábito
algo que você vê em muitas denominações, que é tipo, agora eu recebi o batismo do Espírito Santo porque eu comecei a falar em línguas. Não, eu quis desviar desse assunto para não ficar tão direto, mas o Ed não tava na entrelinha. Não, eu também sou da paz, Ed, e eu acredito no dom de línguas. Ele é um dom real e ele tem sido usado para exaltar a Deus em diversos lugares. E o dom de línguas, ele é muito mais simples do que isso, sabe? E ele pode acontecer com qualquer um. Ele não precisa ser uma grande manifestação de poder, e ele não é o dom obrigatório. Ele não é um dom obrigatório, gente. Ele é um dom como todos os outros. Assim como não é obrigatório que todo mundo pregue. Tem gente que não é bom em pregar. Louvado seja Deus por isso, porque senão a gente ia ter algumas cabeçadas de bagre pregando na igreja. Então, não precisa, nem todo mundo nasceu para tudo. Cada um tem o seu dom, o seu talento, e Deus vai separando você de acordo com isso. Então, nenhum dom é feito para nos glorificar, nenhum dom é feito para nos exaltar e nem para nos provar na frente de ninguém. Os dons que Deus dá são para glorificar a Ele através da nossa vida e para servir o próximo, para que o céu esteja cheio de gente, não cheio de você, de mais de você e de elogios a você. Exatamente. E da mesma forma como tem essa galera que gosta de medir a santidade, né? Níveis de santidade e tudo mais, também tem aqueles que gostam de separar, né? Então existe o mundo espiritual, o mundo cristão, né? O mundo crente, que é o mundo separadinho aqui, o mundo santo, mundo santificado, e existe o mundo secular, que daí é chamado de mundo, né? Mundão. Claro, não, porque nós cristãos não podemos nos misturar com o mundo, né? Só que assim, o que eu vejo na mensagem do evangelho é justamente para se misturar, sabe? Se misturar, ser luz, ser sal para as pessoas que estão no mundo. Então daí eu pergunto pra vocês, né? Porque senão eu não vou responder, ninguém vai responder, vai ficar só na minha mente. Não tem podcast, né? Então eu pergunto, é possível a gente buscar a santidade e ao mesmo tempo a gente se relacionar com o mundo, a gente poder estar em contato com as pessoas que não são cristãs, né, buscando aquilo mesmo que Jesus falou no Sermão do Monte, ser sal da terra, ser luz do mundo e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente está desenvolvendo essa santidade, buscando santidade, a gente se misturar, vamos dizer assim, com cobradores de impostos, né, se misturar com prostitutas, se misturar com pessoas pecadoras, vejam só, e a gente conseguir continuar santo. Heresia! Você lembra daquele judeu, tal judeu aí que era acusado pelos fariseus de ser comilão beberrão? Quem era esse? Aquele mesmo que... Um tal de Jesus aí que comia na casa de pecadores, né? Você já falou conversava com as prostitutas. É meio redundante, cara, mas a gente tem que falar. A minha santidade, ela só serve o propósito dela se ela vier de uma relação entre três entes. Eu, Deus e o próximo. Né? Tem que ser, essa relação tem que existir, cara. Nosso chamado não é pra gente sermos monges, vivermos uma vida de privações, enclausurados nos conventos, né? Naquele processo de meditação. O chamado da gente é pra gente ser santo no dia a dia, na escola, na empresa, em família, onde quer que a gente esteja, né? Não é só... reformulando, não só é possível buscar a santidade e relacionar-se com o mundo, né? Como é absolutamente necessário que seja assim. Não dá para ser de outro jeito, né? É certo assim que viver segundo o padrão do evangelho, segundo aquilo que Jesus ensinou pra gente, é nadar contra o fluxo daquilo que a gente entende como mundo, né? O mundão aí, como disse a Aline, né? É outra vibe, né? É outra pegada, mas é radical. Mas isso não significa que a gente tenha que se fechar num templo, né? Aquele que ainda não foi alcançado pela graça, ele só vai conhecer se a gente pregar para ele, né? E principalmente, sobretudo, com a nossa vida, né? Com tudo aquilo que a gente é, mais do que com aquilo que a gente veste, daquilo que a gente fala com a boca, aquilo que a gente professa, mas com o nosso exemplo de vida, com aquilo que a gente é. Eu penso assim, né, cara? É necessário, absolutamente necessário que a gente se envolva, que a gente conviva, se relacione com o mundo, né? Porque... voltando àquele texto que você trouxe lá no início, Rodrigo. Se existe, Ed, uma vida espiritual e uma vida secular, primeiro, quem eu sou onde, né? Quem eu sou na minha empresa, eu sou a minha vida espiritual, eu sou a minha vida secular,
quem eu sou na escola, quem eu sou na fila do banco. Se você tem essa... Isso é uma ideia grega, né? Essa coisa do corpo é pecador, é impuro, e o mundo das ideias, a alma, é o que é perfeito, é o que é o alcançável. Se isso existe, primeiro que você corre o risco de apresentar duas caras. Em um momento você é uma coisa, em outro momento você é outra. Segundo, esquece o culto racional. Porque se o culto racional é você se entregar totalmente, é você estar totalmente disposto, disponível e entregue a Deus, esquece, porque ali naquele momento está só sua vida espiritual, não tá as duas coisas. E essa ideia de mundo, que até esse mesmo texto fala, não vos conformeis, né, com o presente século, mas renovando a sua mente e tudo mais, é uma questão de postura da mente atual. É você não se conformar com o pensamento atual, com o pensamento corrente. E isso é o mais contrário possível ao tradicionalismo cristão. É impressionante, porque o que Deus fala é: pense adiante, pense à frente, contesta o que está acontecendo, contesta o que sempre foi feito. Pensa como é que você pode fazer melhor, vamos mudar isso daqui, dá uma olhada ao seu redor, vê o que pode ser melhorado. Cara, esse texto é totalmente disruptivo. Ele não tem nada a ver com o que a gente prega nas igrejas e com o que a gente prega para aqueles que não são das igrejas. Então ele fala, não se contenta com a mentalidade desse século, é assim, você pode fazer melhor. Você pode se importar mais, você pode ir mais longe, você pode lidar mais, você pode ligar mais. Então, a gente sempre coloca essas ideias do que é a vida cristã e do que é o relacionamento com o mundo. A gente sempre pensa de não deixar tocar um determinado ritmo de música dentro das nossas igrejas, não deixar os nossos jovens irem para o mundão, não aceitar determinados tipos de pessoas, não aceitar determinados tipos de atitude. E esse texto, ele fala contra tudo isso. E o texto de 1 Pedro, que é: sede santos, porque eu sou santo, quem era mais santo do que Cristo? E o Santo dos Santos andou entre pecadores, comeu com eles, viveu com eles, dividiu a vida dele, dividiu tudo que ele tinha. E no final das contas, a gente fala dessa questão da vida de Cristo, ele morreu para que aqueles pecadores todos, desde o mais santo fariseu, desde o mais perfeito fariseu, até a mais desprezada das prostitutas, tivesse vida e vida em abundância. Cristo morreu pelo mundo e a gente quer matar o mundo para que a igreja viva. A gente quer que todo mundo sofra para que a igreja, do jeito que a gente acha que é certa, seja glorificada. E é totalmente contrário. Cristo queria que a igreja estivesse prostrada de joelhos, orando, chorando, clamando, pedindo misericórdia pelos pecadores, entregando a própria vida pelos pecadores, servindo a esses pecadores como ele fez, para que os pecadores vissem: o sacrifício de Cristo valeu por tudo, então eu vou me entregar a ele. E a gente fica nessas santarronices, nesses perfeccionismos, nessa perda de tempo, nesse legalismo, afastando os que mais precisam de Deus. Aqueles que mais precisam dele são afastados porque a gente, obeso, desnutrido da palavra de Deus, não consegue lidar, só fica no leite e não vai para algo mais sólido. Muito bem, pessoal, depois de todo esse papo aí sobre santidade e pecado e viver santo e busca pela santidade e tudo mais que a gente conversou, principalmente da parte do nosso testemunho, né? O que a gente tem feito com as nossas vidas, né, em relação àquilo que a gente prega, que é o cristianismo, né? Vamos para as considerações finais, então. Vou começar pelo
Rodrigo, por favor, suas considerações finais, depois já diz pro pessoal onde é que eles se acham. Opa, cara, primeiramente aí agradecer mais uma vez, adorei participar com vocês aqui, espero em Deus, cara, que esse podcast sirva para abençoar a vida de outras pessoas, assim como já abençoou a minha, sabe? Saio daqui assim, feliz, abençoado por tudo que foi dito, que foi pensado, foi, cara, fantástico. Só Deus mesmo, glória a Ele por isso, né? E eu gostaria de encerrar citando o texto de Hebreus 12, no versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu amigo, você que está ouvindo a gente aí, cara, permita que Jesus seja o seu alvo para uma vida de santificação. É difícil lutar contra a nossa natureza? É difícil, mas Ele nos capacita. Tá, e no mais é isso aí. Obrigado, Ed, pelo convite, e deixar aí o convite para a galera que está ouvindo aí, quiser conhecer o Resistência Podcast, Vida Cristã Sem Religiosidade. Ele tá lá no nosso site, www.resistenciapodcast.com, beleza? Olha ali, ó, link no post. Cara, que delícia, que delícia. Eu vim aqui pra ouvir isso, cara. Meu objetivo aqui era ouvir esse grito aí do link no post. Olha ali, ao vivo, hein? Ao vivo. É ao vivo, cara. E obrigado, Aline, aí, tá? Pela participação com a gente aí. Foi muito legal estar com você aí. Falou? Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada mesmo pela oportunidade aqui, viu, Ed? Muito obrigado aí, Rodrigo, pela tua presença aí, por ter aceito o convite agora. Então, já agradeço a Aline também por estar aí. E, Aline, por favor, suas considerações finais, depois diz aí pra galera onde é que eles se acham. Então, pessoal, eu acho que de tudo que a gente tem que levar nessa vida é sempre parar e pensar naquele que é o verdadeiro modelo. É sempre buscar aquele que é o verdadeiro modelo. Eu não sou uma pessoa de fazer grandes apelos. Eu acho que a gente vai dividindo nossas experiências e encontrando as similaridades. Todo mundo é falho, todo mundo cai, todo mundo erra. Então, é perda de tempo você tentar se basear nos outros ou ser pedra angular para alguém. Que nisso a gente vira pedra de tropeço. Para a gente não fazer coisa errada, vamos olhar para Cristo, mirar em Cristo, contemplar a face dele ser transformado dia após dia, e dessa forma que as pessoas vejam a Deus em nós e sejam santificadas e glorificadas. Uma coisa puxa a outra, uma coisa leva a outra, e Deus sabia que esse nosso relacionamento era o que era necessário para que o evangelho fosse pregado. Vocês podem ouvir mais do trabalho que eu conduzo, não sozinha, mas o trabalho que eu ajudo muito poucamente lá no pupilasembrasa.com.br. Olha, ó, link no post. Olha aí. Nós temos os textos, temos os podcasts. O episódio de Vikings que nós gravamos, inclusive, foi com o senhor Ed The Drummer. Então, se você gosta do Ed, já vai lá ouvir ele lá com a gente também. Vai lá me ouvir falando em vinquês, né? É vinquês a língua aqui. É vinquês, isso. Vinquês. É vinquês, é a língua oficial dos Vikings. E é dos Vikings, tá? Não dos Vikings. É Vikings, tem toda uma sequência de N's não existentes antes, né? A gente está lá falando sobre a cultura pop e o relacionamento dela com a vida cristã, e o nosso foco é sempre de que aquele que a gente mais contempla, aquele que a gente mais se relaciona, é quem mais vai nos influenciar. Então, se tudo que nós estamos assistindo, nós conseguimos ver um apelo, conseguimos ver um pedido, conseguimos ver a necessidade de Deus ali, ou Deus falando através daquilo dali, é porque nós estamos passando mais tempo com Ele. Quando todo entretenimento é só entretenimento, é porque talvez a gente esteja passando pouco tempo com Deus. Então eu acho que tá aí o recado, vão lá conhecer o Pupilas em Brasa, qualquer coisa é só chamar que estamos aí acessíveis também nas redes sociais. Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. Obrigado mesmo. E eu encerro aqui, concluo também que santidade é algo que a gente só vai conseguir alcançar a perfeição no fim, né? Quando estivermos depois do julgamento, quando acontecer tudo o que tem que acontecer no seu devido momento, na sua devida hora, né? E a gente não tem que se preocupar quando vai acontecer, mas a gente tem que se preocupar sim na nossa busca pela santidade, né? Em todo esse processo que a gente tem que buscar e viver, né? Cada vez se aproximando mais de Jesus. Gostei muito do tripé que foi comentado bem no início,
que é basicamente, né, a leitura da palavra, oração, né, e era o relacionamento, né, que tinha sido falado. Testemunho. Sim. Testemunho, né, testemunho, relacionamento, testemunho, que creio que é o que vai fazer a diferença na nossa vida e crescimento em maturidade, né, em relacionamento com Deus principalmente, né. Então é isso. Por hoje é só. Pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Nossa, esse fantástico foi do nível dos comentários que temos hoje. Olha só, hein? Esse aí eu já puxei um grave, né? Pra você pensar que você estava num filme do Michael Bay. Chamam também de Drive, né? Aquela voz rasgada. Puxei aí a voz estrogonoficamente sensível, de um heavy metal. Uau. Mas, Deco, vamos lembrar nosso feed, que é muito importante. É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E para você assinar no iTunes e nos avaliar, acesse o pelamordedeus.org.br/iTunes. E isso é muito importante para nós, então se você puder fazer, faça, por favor. Agora sim, Deco, vamos aos feedbacks do episódio 100. E nós falamos sobre todos os episódios até então, né? Menos o 100, obviamente, porque o 100 estava sendo gravado, né? Claro, óbvio, né? E só pra dizer que não deu 100 comentários, mas deu quase. Não deu 100 comentários. E como nós lemos 100% dos feedbacks, nós vamos ler todos os comentários. Vale dizer para os ouvintes mais descuidados que nós lemos 100% dos feedbacks, não dos feedback-backs, né? Porque feedback-back não é feedback, né? Feedback-back. Então a gente lê só os feedbacks. Então hoje nós vamos ler 100% dos feedbacks. Quem foi primeiro? Primeiro foi ele, o Abner Lobo. Que disse o quê? Considero que o Lourival Gonçalves perdeu. Eu considero que o Lourival Gonçalves não deixou seu feedback nesse episódio. Ele só deixou um feedback back para o Abner Lobo. Por isso não será lido, Lourival. Perdeu. Lourival ficou triste porque depois o segundo comentário, né, tomou a frente do Lourival também. Então muito obrigado, Abner Lobo, por deixar seu feedback aí. Quem que foi o próximo? Foi ele de novo, o Abner Lobo. Opa, o que ele disse? Vou tentar comentar enquanto escuto. Tudo bem, faça o que tu queres. Não vou dizer porque depois é tudo da lei, porque isso não é de Deus, né? Mas então vamos ao terceiro feedback. Quem foi? Foi o Abner Lobo. O que ele disse? Não lembro em qual episódio comecei a escutar, mas ainda não consegui fazer uma maratona. Pois é, Abner Lobo, eu também não lembro qual episódio você começou a escutar, né? Talvez pode ter sido no primeiro, se você nasceu escutando, né? Eu nasci escutando, você nasceu escutando, Dandeco? Olha, eu nasci escutando sim. Olha só, então, escutando, né? O mundo ao meu redor. Olha ali, a não ser que o Abner Lobo estava querendo dizer sobre pelo amor de Deus, obviamente, né? Todo o contexto. Percebam que um comentário fora do seu contexto, né, pode ser mal interpretado, né? Até na área de feedbacks nós conseguimos ter assuntos edificantes, veja só. Né? Edificou viu? Né? Ele tava falando ali, devia estar escutando aquela parte que a gente falou sobre fazer a maratona, que eram mais de 100 horas de conteúdo. Mas quem foi o próximo? O próximo, deixa eu ver aqui na lista, o Abner Lobo. Opa, o que ele disse? Acho que, pelo que vocês falaram, é melhor não fazer maratona. Acho que vou deixar arquivado isso no ar aí. Você pode fazer o que você quiser, né, Abner Lobo? Se quiser fazer a maratona, você faça. Se não quiser, não faça, né? Então, né, cada um tem suas prioridades, né? E quem vai pro próximo? O Abner Lobo! Opa, mais uma vez, o que ele disse? Não foi na época do filme? Sim, foi na época do filme. Vamos ao próximo. O Abner Lobo falou, foi sim. Claro, ele estava respondendo a ele mesmo, veja só. Sim, foi. Inclusive, Dandeco, não sei se você lembra, mas nós lançamos o episódio na sexta-feira de madrugada, próximo à estreia do filme do Noé, né? Aquele filme que, né? Vamos ao próximo comentário, que é melhor, né? Vamos lá. E o próximo é o Abner Lobo. Olha só, o que ele disse? Será que nessa época eu já escutava? Não lembro. Também não lembro do Abner Lobo. Só ele, né? Vamos lá, próximo. Eu acho que eu vou gravar agora essa frase. Abner Lobo.
Não, eu não vou ter esse trabalho de editar todos os teus Abner Lobo. Pode repetir aí. O que ele disse? Ele falou episódio 101, Páscoa. Errou! O episódio 101 não era que nós comentamos, Andeco, que nós explicamos como nós decidimos as pautas do PDD, né? E daí nós falamos, agora, além de ter ali o primeiro colocado ali, que o Abner Lobo e o Lourival Gonçalves disputam, né, nos feedbacks, agora o pessoal tem que descobrir também qual que é a pauta do próximo episódio. Então o Abner Lobo tentou descobrir a pauta do próximo episódio 101, mas errou, né? Porque você já deve ter escutado, você viu que não é sobre a Páscoa, né? Mas pegou por causa do quê? Perdeu. Santa, né? Veja só. Mas vamos ao próximo feedback. Boa tentativa, Abner Lobo. Tentou, mas errou, mas faz parte, né? Faz parte. E o próximo, quem será? Quem será? Abner Lobo. Opa, o que ele disse? Posso gravar mais vezes. Quando quiser é só chamar. Chamaremos. Vamos ao próximo. O Abner Lobo novamente. Olha ali, hein? O que ele disse? Estou já me acostumando, né? Já ligaram no automático, é o Abner Lobo. Mas vamos lá, saudades dos Cabacrest. Evandro Menezes. Opa, também estou com saudades dos Cabacast. Vamos lá, muito obrigado, Abner Lobo, pelos seus feedbacks. Então, vamos ao próximo. O Abner Lobo novamente falou os episódios que o Milho grava são sensacionais. Sensacionais mesmo. Eu acho que é das pessoas que eu mais gostei de gravar até hoje, né? Claro, exceto o Botega, né? Exceto Almarlon, exceto todos aí que se eu não falar, daí, né? Sabe como é que é, né? Sabe como é, né? Melhor ir pro próximo. Vamos pro próximo. E o Abner Lobo novamente falou, podiam gravar mais um episódio sobre bebida no St. Patrick Day. Dica de pauta quem? Olha ali, hein? Aí eu pedi pra ele lá, tipo, me dá uma dica então, né? Daí ele não soube o que dizer, né? Mas se alguém tiver alguma ideia aí sobre o que gravar aí nesse dia aí, então, né, estamos abertos. Vamos ao próximo! Próximo foi o Tenho Certeza que nos episódios sobre os cristãos no mundo eu já escutava. Olha ali, muito bem, Abner Lobo mais uma vez. O que ele disse? Mais uma vez o Abner Lobo falou, deixa eu ver aqui que eu me perdi um pouco, mas agora achei. Estou tentando me forçar para aprender inglês. Voto a favor dos novos episódios. Boa sorte pra quem tiver que editar, né? No caso, talvez eu, né? Vamos ver, quem sabe sai um teste, né? Quem sabe sai um teste. Vamos esperar. E o próximo? Adivinha, foi ele de novo. Não lembro do episódio do Vestígia ter ficado quebrado. Olha ali, hein? É que eu comentei que aquele episódio lá dos desenhistas lá, né? Foi meio quebrado no sentido que eu gravei primeiro com alguns participantes, depois com outros, depois eu montei tudo, né? Então por isso que... Ficou uma quebradeira, né? Ficou ali, né? Meio quebrado, assim. Mas vamos lá, o próximo! O próximo, mas olha só, foi ele de novo. Esse episódio sobre ação social foi muito bom. Foi muito bom mesmo, eu gostei bastante, inclusive, né? Foi com o Evandro, né? Evandro, foi muito legal. Vamos ao próximo! Olha, novamente o Abner Lobo, não sei o que eu vou fazer com esse guri, mas vamos lá. Consegui terminar e depois desse meu tuitaço, eu quero dizer que sou muito grato ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Pude aprender muito. Algumas coisas só vieram para reforçar o que já acredito e sem dúvida espero que venham muitos outros mais. É muito bom ver a pontualidade de vocês em postar os episódios. Olha ali, ó. Posso falar com toda certeza, infelizmente, que não é fácil. Que nesses próximos anos venham muito mais episódios. Obrigado por tudo. Obrigado você, Abner Lobo, por deixar seus feedbacks estrogonoficamente sensíveis. Você que é uma pessoa que merece o respeito tecnológico, veja só. Então vamos ao próximo aí, Dandeco. Quem foi? Agora sim, finalmente, o Abner Lobo novamente. O que ele disse? O Eduardo Silveira me viciou em escutar podcasts acelerados e parece que esse episódio que escutei no navegador levou muito mais tempo. Mas foi bom porque consegui ir comentando. Nós percebemos, né, que ninguém percebeu que ninguém, né, ninguém notou que eu tava comentando. Ninguém viu, né? Quem sabe, Dandeco, futuramente eu atualizo o player do site, né? E se tiver mais pessoas que escutam pelo site, porque tem outro player aí que dá pra te mudar a velocidade, veja só. Então, seria legal, né? Seria legal de poder aumentar a velocidade pra escutar no site também. Mas vamos ao próximo! Nem sei, né? Porque se continuar assim nos próximos episódios,
o Abner Lobo pode ir comentando, né, enquanto ele escuta. Aí nós vamos ter muito trabalho na área de feedbacks. Pois é, então vamos acelerar tudo. Próximo. Vamos lá, quem que é o próximo aí? Agora sim, ele novamente. O Abner Lobo. Com 43 comentários, esse episódio já é o mais comentado. Muito bem, Abner Lobo, você, né, já conseguiu, né, bater o recorde de comentários aí dos feedbacks, pelo amor de Deus, veja só. Se bobear, ele bateu o recorde dos podcasts no Brasil inteiro, como a pessoa que mais comentou em um único episódio. Olha só, hein? Quem dirá que não, hein? Eu acredito que sim, hein? Duvido que alguém já comentou em um único episódio, em qualquer podcast, mais que o Abner Lobo em um único episódio, assim como ele fez, hein? Agora eu vou ficar preocupado, porque com essa tua dica, né, de duvido, vai saber que o Lourival Gonçalves não se pire. Olha ali, hein? Episódio 101, comentários em tempo real de Lourival Gonçalves, hein? 101 comentários. Nossa! Muito obrigado, Abner Lobo. Vamos à próxima, então. É a Débora de Menezes Souza. Opa, Abner Lobo de novo. Não, agora mudou. Pensei que tinha errado, mas é isso aí mesmo. Olha ali, hein? O que ela disse? Parabéns pelo trabalho de vocês. Apesar de ser uma nova ouvinte do PADD, não vou fazer maratona, mas já anotei alguns episódios que me chamaram a atenção e com certeza ouvirei. Gostei da ideia de ter alguns episódios em inglês. É isso, abraço! Muito obrigado pelo seu feedback, Débora. Muito obrigado. Temos novos ouvintes aí, ó, Dandeco, viu? Eu só, né? Também, não precisa também fazer a maratona se não quiser, como eu disse, né? Cada um, né? Tem seu tempo, né? Então, são muitas horas, né? De podcasts para ouvir, né? Mas viu que ela anotou ali alguns, né? Que são interessantes aí, chamaram a atenção. Então vamos lá, né, Dandeco? Sempre dando as dicas com os links no post, né? Vou esperar a Débora nos próximos comentários. Vamos ver se ela vai voltar no episódio que nós estamos gravando agora, né? Os feedbacks. E é mais uma pessoa que pediu episódio em inglês aí, né? O Botega com as ideias, né? I speak English, boy. Yeah, you, my friend. I'm from Brasil. Vamos ao próximo. Então o próximo e o último comentário é do Denis Cruz. O que ele disse? Muito legal ver o PLD avançando na força de Cristo, pois imagino que só por ele. São muitas horas de dedicação, isso é investimento de tempo, haja paixão. Valeu pela citação, agente. Foram pautas que deram muito certo e que abriu a mente de muitos ouvintes. Sigam adiante, abraço. Mítico! Eu falei lá que o Denis Cruz, né, tinha ajudado bastante. Ajudou não, mas continua ajudando, né? Uma pessoa aí, patráquio, né? Que tá sempre aí com nós aí no... Pelo amor de Deus, né? Dando suas dicas estrogonoficamente sensíveis. Então, muito obrigado aí. Muito obrigado aí pelo seu feedback aí, Denis. E também por muitas dicas de pautas aí que ele já deu, né? Muitos episódios aí surgiram por causa que o Denis deu a ideia aí, ó. Grava sobre tal coisa aí e nós gravamos, né? Veja só. É isso aí, pessoal. Por hoje parece que é isso, né? Olha, tive que tomar uns 2 litros d'água, né? Mas concluímos o 100% do feedback. Então vamos agora, Dandeco. Sabe para o quê? Sabe o que vem agora, Dandeco? O que vem agora? Nós temos as indicações, Dandeco. O que nós temos hoje? Hoje nós temos a Teologia de Boteco. A história da Igreja Cristã. Introdução ao episódio 41. Link do post. Veja só aí, ó, Teologia de Boteco. É lá do Cristiano. Cristiano já esteve aí no Pelo Amor de Deus, já. Então fica a dica aí desse episódio lá do Crentaços, lá do Teologia de Boteco, pra você conferir aí, né? Bem legal. É isso aí, pessoal. Então tá, né, Dandeco? Por hoje é só, né? Acho muito obrigado pela sua incrível voz, né? Sua voz aí, que é uma voz que tá aí e ninguém tá fazendo nada por ela, né? Veja só. A não ser o Abner Lobo, deixando 43 comentários para eu ler tudo. Então tá, então até mais, pessoal. Até, pessoal, até.